Graças a Deus, vamos dar continuidade a respeito dos dons do Espírito Santo. Essa é a segunda parte. Estamos falando mais profundamente a respeito dos dons, que é uma necessidade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. E um texto muito importante que resume em tudo o porquê dos dons espirituais está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7, que diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo." Então, nós vemos aqui que Deus tem uma medida de dom para cada um de nós. O dom de Cristo, ele tem uma medida para mim, uma medida para você. Mas a Bíblia não diz que nós não podemos crescer. A Bíblia diz que nós podemos crescer. Aleluia. E abundar nele. Quer dizer, se tornar bem grande neste quesito. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando isso aconteceu? Em sua morte. Quer dizer, os homens estavam presos por Satanás, presos em trevas. Os homens não tinham dons de Deus. Era um aqui, outro ali, que Deus levantava como líder, né? Desde o início. Como quando Deus levantou uns e outros. Então, naquele tempo, Deus dava o Espírito Santo e concedia dons para alguns. Aleluia! Mas após a morte de Cristo no Calvário, ele concedeu dons aos homens, dons espirituais. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então nós vemos aqui a sequência de dons ministeriais, dons de serviço na igreja, para liderar. Né? Então nós vemos que um pastor, ele pode ser um profeta, ele pode ter o dom de profecia, aleluia. Nós vemos apóstolos. O que são apóstolos? Bom, nós temos uma palavra mais latinizada aqui para nós, que nós chamamos de missionário. Missionário é aquele que tem uma missão. Por exemplo, se um pastor é enviado para um lugar distante, ele está numa missão, então ele é um pastor e ele é um missionário, entende? Se aquele pastor foi ordenado por Deus para levantar um ministério, ele é um missionário, ele foi comissionado por Deus, ele recebeu uma missão para levantar um ministério, uma igreja, ele é um missionário. Né? Hoje nós vemos aí títulos de apóstolos, né? Título de apóstolo, quer dizer, o apóstolo é aquele que foi enviado. Então ele é um apóstolo, ele foi enviado a levantar um ministério e ele lidera vários pastores ou vários bispos, porque bispo é pastor, mas a diferença de bispo e pastor tem uma diferença entre bispos e pastores, né? Porque bispo é aquele que toma conta de muitos pastores, né? Ele lidera muitos pastores, então ele fica tomando conta de várias igrejas. Já apóstolo está acima de todos, entende? E outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós vemos aí que você entende essa relação aqui. Evangelista é que tem o dom de evangelizar, né? E muitos evangelistas cresceram em seu ministério, porque há evangelista e evangelistas. Tem aquele evangelista que se tornou um evangelista especial, não é? E esse evangelista
né, nós vemos que ele consegue juntar muita gente. Então, esse dom, esse ministério evangelista é um ministério para fora da igreja, não é um ministério interno como o pastor. O pastor tem um ministério interno para tomar conta da igreja. Então, quer dizer, o evangelista sai à rua para ganhar as almas, ele traz para o interior da igreja e o pastor vai cuidar daquelas ovelhas. Então, quer dizer, o evangelista não tem um dom para pastorear, mas ele tem um dom para ir lá fora e evangelizar e ganhar almas para Jesus. Isso é evangelista. Nós vemos um evangelista muito conceituado, que o Senhor já levou, é o Billy Graham. Billy Graham tinha esse dom espetacular, ele era um evangelista nato, né? Então ele teve um chamado especial. Mas tem outros que têm um chamado menor um pouco, né? É aquele evangelista daquela congregação, daquela igreja ali, né? Então você entende esse ministério, né? Então nós temos pastores, evangelistas e mestres, né? Então o versículo 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para aperfeiçoar cada membro da igreja, para que ele se torne melhor servo de Jesus, melhor discípulo. Então, a finalidade desse ministério é para que todos se aperfeiçoem como discípulo de Jesus, para que se torne um melhor discípulo. Se você vê um discípulo mau, é porque ele é o quê? Rebelde. Bom, a primeira coisa que você vê na vida de um crente rebelde é que ele não é submisso, ele não é obediente à liderança da igreja. Bom, se ele é rebelde, não se submete à liderança da igreja, ele não vai se aperfeiçoar, entende? Ele não vai conseguir se aperfeiçoar. Um dia Deus me falou, por que eu servi o exército brasileiro? Me dizia, mas você não vai conseguir servir o exército brasileiro porque você é de baixa estatura, você é pequenininho, você não vai servir. Mas Deus ordenou que eu servisse o exército brasileiro. E passou-se os anos, né? E nesse tempo eu estava desviado da Igreja Batista, né? Eu estava desviado da Igreja Batista. Então, passou-se os anos. Quando foi um dia, o Espírito de Deus falou para mim: eu fiz você servir o exército para trabalhar na tua vida, no teu caráter. Quando Deus põe os olhos em alguém, mesmo que ele esteja lá no mundo, Deus já está trabalhando na vida dele. Porque Deus vai chegar a hora que Deus vai chamar aquela pessoa. Olha que coisa linda! Deus já começa a trabalhar na vida do ímpio sem que ele saiba, sem que eu e você saiba. Entende? Moisés não conhecia Deus, mas Deus já trabalhava na vida dele porque ele ia ter uma missão muito especial. Então Deus começou a trabalhar na vida de Moisés lá no Egito. Fez ele cursar as escolas do Egito para compreender tudo, para ele ter cultura, para ele ser um homem culto, porque ele ia liderar, né, várias faixas do povo de Deus, desde o menor até o maior. Aleluia! Então, uma das coisas que Deus disse para mim, que trabalhou na minha vida antes dele me chamar para a obra dele, é que ele precisava tirar de mim o medo. Eu era muito medroso, né? E o medo salva a gente, né? Aquela pessoa muito valente, muito corajoso, morre rápido. Mas quando você é medroso, né? É que um medroso não vai morrer afogado. Já o valentão morre afogado. Por que fulano morreu afogado? Ele morreu porque sabia nadar, porque ele foi querer dar de um bom nadador, ele se deu mal. Né? Então, o medo não é uma virtude, é uma virtude de Deus para nós, porque é uma defesa do nosso corpo. Você está se defendendo quando você é medroso. Mas Deus quis me dizer que ele precisava tirar o medo de certas coisas, porque o medo de certas coisas
né, vai te impedir de alcançar muitas e muitas outras coisas que você precisa alcançar. Por exemplo, você precisa dirigir, mas você tem medo. E aí, como é que vai ser? Hein? Dirigir um carro, né? Como é que vai ser? Né? Existem pessoas que não conseguem sair do lugar com o carro porque tem medo. Por exemplo, pilotar uma motocicleta. Você não pode ter medo, né? Então, para liderar no povo de Deus, você também não pode ter medo de liderar o povo de Deus. Você tem que ser um homem corajoso. Para você entregar uma profecia, você tem que ser um homem corajoso. Então Deus trabalhou em mim para tirar de mim medo. Eu me lembro que uma vez eu fui numa instrução no exército que era na madrugada, era à noite, né? E nós tínhamos que vencer um obstáculo muito alto que era uma montanha. Então nós começamos a subir a montanha. Quando a gente estava, quando nós chegamos na metade da montanha, os oficiais começaram a explodir granada lá em cima. Isso causou um terror muito grande e começou a cair pedra em cima da gente, mas a gente estava de capacete, né? E a gente teve que subir assim mesmo. E eu me lembro que nós ficamos com medo. Puxa vida, se vier um pedregulho, mas nós tínhamos que chegar lá em cima. Então, quando Deus me falou que Ele me permitiu passar por isso e muitas outras coisas que eu tive que passar no exército, Ele estava me treinando, entendeu? Então, o que é os dons espirituais? A igreja é um exército. Aleluia! A igreja é um exército. Você é um soldado de Cristo. Neste exército que é a igreja, Deus vai te formar um soldado de Cristo para as batalhas dele. Veja bem, Deus tem batalhas que ele precisa guerrear. Ele guerreia através de nós. Se você é um soldado rebelde, você não vai ser aperfeiçoado. Você não vai se tornar um bom soldado. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Tá vendo? Existem muitos crentes que é como uma criança. Olha o que diz mais: agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia. Então nós vemos aqui pessoas que ficam de um lado para o outro. Uma hora ele crê de um jeito, outra hora ele crê de outro. Eu poderia citar o nome de uma pessoa, mas eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas é um pastor aí. Esse pastor já foi adventista, já foi da Universal, depois fundou um ministério, depois saiu daquele ministério, foi para a igreja adventista, saiu da igreja adventista, ficou pulando de igreja em igreja. Eu não vou citar nomes. Então nós podemos ver que esta pessoa, ainda que tenha um dom muito lindo, que é um dom de cantar, de louvar, esta pessoa, nesse quesito aqui, não se aperfeiçoou. Porque como é que Deus pode concluir uma obra na tua vida se você fica de igreja em igreja? Você tem que saber aonde Deus quer que você fique. Em que congregação, em que ministério. E você vai ficar ali até quando o Senhor quiser te tirar dali para te levar para os campos para fazer a obra dele. Entende? É assim que tem que ser. Mas existe crente que fica de um lado para o outro, ele não sabe onde fica. Nós conhecemos pessoas que Deus não pode trabalhar na vida dele porque ele fica de um canto para o outro, de um canto para o outro. Por que ele saiu daquela igreja? É porque eu não concordo com isso. Aí vai para outra, chega lá, por que ele saiu daquela? Aí chega lá, sai daquela igreja também. Por que você saiu de lá? Porque eu também não concordo com isso, que o pastor disse isso, que o pastor disse aquilo. Como é que Deus vai trabalhar na tua vida? Não é? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que naquele que é o cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó, se você tiver essa capacidade de amar, você vai suportar tudo. Por quê? Porque aquele homem lá fez alguma coisa que você não aprovou, Deus o sabe. E se ele tiver certo e você tiver errado? Quando você julga ele, entende? Então você fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, levado por ventos de doutrina. E o que acontece? Você não vai conseguir se aperfeiçoar no chamado de Deus, porque você fica de um lado para o outro. Né? Existem pessoas que Deus diz, Deus me coloca numa igreja, depois Deus me coloca em outra. Se ele tem um chamado, o ministério dele vai ficar atrasado. Entende? Como é que você vai ser de um diácono, vai chegar um presbítero, ou vai ser um pastor, ou vai ser um evangelista, se você fica de um lado para o outro? O líder não vai poder confiar a você nenhuma liderança. Entendeu? Então aquele chamado que Deus tem na tua vida vai ficar parado. Por quê? Porque você fica de um lado para o outro, de um lado para o outro. Falando sobre as operações dos dons do Espírito Santo, existe igreja que não tem as operações do Espírito Santo. Não tem, né? Você vê lá cantar, o louvor, você vê lá a pregação, mais ou menos ensinos, e não passa disso. Lá não tem línguas, lá não tem profecia, lá não tem revelação, lá não tem visões, lá não tem arrebatamento, lá não tem cura, lá não tem libertação, lá não tem milagres variados, lá não tem dom para prosperar, e por aí vai. Essa igreja fica o quê? Fraca. Esse exército é fraco, não tem condições de combater obras das trevas. Mas Deus levantou ministérios. Deus levantou ministérios, né? Então, eu posso destacar aqui o ministério da Assembleia de Deus, né? Que o pastor tem dons, e que o pastor ensina os dons, e que há capacidade nesta igreja de operação dos dons. Você vê um altar que tem autoridade na hora da pregação. Eu já preguei na Assembleia de Deus e não sinto dificuldade de pregar na Assembleia de Deus. Mas quando me chamam para pregar uma outra igreja, eu já tenho uma certa dificuldade, porque não há operação de dons. Mas quando aquela igreja aceita os dons do Espírito Santo, é diferente. É diferente. Entende? Uma vez me chamaram para mim pregar na igreja congregacional. Mas nesta igreja congregacional já estavam aceitando os dons do Espírito Santo. Então era uma igreja pentecostal congregacional. Eu não tive dificuldade de pregar naquela igreja, né? Mas quando eu fui fui convidado a pregar num culto da igreja batista tradicional, eu já tive dificuldade. Por quê? Porque eles não creem nos dons do Espírito Santo. Não tive como Deus manifestar através de mim os dons do Espírito Santo. Entendeu? Uma certa vez, eu fui chamado por um amigo meu, conhecido. Ele me chamou para pregar na igreja Deus e Amor, né? Lá da Rocinha, Largo do Boiadeiro. E quando eu preguei naquela igreja, eu senti muita facilidade de pregar ali. Por quê? Porque a igreja pentecostal Deus e Amor tem os dons do Espírito Santo, né? E Deus usa essa igreja nesta área dos dons do Espírito Santo, área de cura divina, área da revelação e área da libertação, né? E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito forte naquele dia, porque o Espírito de Deus começou a me revelar uma irmã que que já tinha passado do dia de dar à luz, mas não estava tendo sinais de dar à luz. O filho dela estava mal posicionado no útero dela.
E eu chamei essa mulher na frente, ela levantou a mão. Aqui tem uma pessoa que está sofrendo na sua gravidez e já chegou a hora de ter o bebê e você está com um problema muito sério aí, porque tá difícil o negócio aí. Ela chegou na frente. Eu coloquei as mãos na cabeça desta mulher e as irmãs obreiras colocaram a mão no ventre dela. Conforme eu fui orando, o menino começou a mexer no ventre dela. As irmãs começaram a dar glória a Deus, de repente. Olha o que está acontecendo na barriga dela, olha, olha, olha. Quando eu abri meus olhos e que olhei, eu vi um movimento no ventre daquela senhora. Foi algo muito forte e ela começou a dar glória a Deus, né? E ela falou, meu filho está ficando na posição. E depois ela veio, ela deu testemunho. Eu estou me sentindo bem porque eu estava me sentindo desconfortável. Eu não senti nenhuma dificuldade na área dos dons, de operação dos dons nesta igreja, neste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que a igreja que não tem a operação dos dons, esta igreja não se aperfeiçoa como o corpo de Cristo. Aleluia! Aí você me diz assim, eu estou numa igreja que não tem a operação dos dons de Cristo. E você tem dons? Porque quem sabe Deus quer te dar dons e através de você nessa igreja começar a operar os dons do Espírito Santo. Busque o Senhor, não sou eu que vou dizer para você, saia desta igreja. Não vou fazer isso. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.